Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou trazer uma bolsa lindíssima, como você viu na capa, e eu vou usar as cores azul marinho, azul claro e off-white. Tesoura, minha agulha número 7 para trabalhar na bolsa e uma agulha menor para ajudar no arremate. E boa aula a todos! Então vamos lá, começando, nós vamos fazer 12 correntinhas. Eu escolhi o meu fio azul marinho para iniciar. Então, nós vamos ter uma base oval, 12 correntinhas. Eu já tenho 12 correntinhas, então eu vou fazer mais uma que vai ser o meu primeiro ponto. E aí nós vamos trabalhar da seguinte forma. Esse é o nosso primeiro ponto, e o segundo ponto nós vamos pegar a alcinha de trás da correntinha. E todos os pontos dessa primeira carreira são pontos baixos, assim como toda a bolsa. A base, ela é toda em ponto baixo centrado, assim como a bolsa. Mas a primeira carreira nós vamos pegar aqui por trás, como eu gosto, para ficar um acabamento impecável. Então, trabalha aí 12 pontos baixos, pegando na laçada de trás da correntinha. Então, falta aqui 2. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. São 3 pontos baixos aqui nesta ponta. Então, dentro deste mesmo ponto aqui, que foi o último, embaixo do último ponto baixo que fizemos, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E agora seguimos do outro lado, trabalhando em pontos baixos. Aí eu resolvo gravar para vocês. E aí começa vento, helicóptero. Mas o importante é que vocês vejam e ouçam para saber sobre a nossa base aqui. Fazer certinho. Deixa eu puxar o meu fio. Fio azul marinho. Um fio de malha. E se você ainda não viu, eu gravei uma videoaula com a bolsa da Giovanna Antonelli, a bolsa da novela, aquela clutch linda. Eu fiz no fio náutico e ficou lindíssimo, um acabamento impecável. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir essa aula. As meninas estão gostando. O pessoal que fez, os meninos também estão elogiando e estão fazendo. E eu vi já algumas fotos e fiquei super contente. Olha só, agora chegamos aqui no último ponto e nós vamos fazer mais 3 pontos. Então, 3 pontos juntos aqui no último pontinho, tá bom? 2, 3, tudo em ponto baixo. Dá uma puxada aqui no seu fio para você fazer aquele acabamento
de cada carreira, desta forma, trazendo sua laçadinha aqui para trás. E hoje eu vou ensinar uma outra técnica também, além daquela que eu faço pegando a laçada assim. Eu vou te mostrar outro jeito que também dá super certo, que é você deixar o seu fio aqui, pegar o seu próximo ponto, nesse caso é o ponto centrado que nós vamos fazer, então pega aí no meio do seu ponto baixo, leve ele lá atrás, pega a sua laçadinha que está solta lá atrás do seu trabalho, passa pela agulha e aí você vai trazer o seu fio de trabalho por esses dois fios, o seu fio e o seu ponto, desta forma. Então, aqui tá o nosso ponto centrado, é azul marinho, olha, mas acho que dá pra você ver. Então, agora é só seguir reto, fazendo os pontos centrado dessa base, desse jeito. Faz até o finalzinho aqui, chega aqui eu vou te mostrar o aumento e a gente já se encontra, vai fazendo ponto sobre ponto, ponto centrado sobre ponto baixo, ok? Então, já já a gente se vê aqui. Cheguei aqui no final da minha carreira, então agora nesses 3 pontos laterais eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, 2 pontos baixos centrados juntos. Ele vai abrir assim um pouquinho, mas depois a gente consegue ajeitar puxando o fio de início que tá aqui. Então, 2 pontos baixos centrados juntos neste cantinho lateral da minha bolsa. Acha ele aí certinho, o seu ponto centrado, e faz 2 em cada ponto. Aí, olha lá, meu fio tá lá, eu puxo, por isso que eu não conduzi ele. Eu puxo para fechar o meu vão. Aí, dando continuidade, fez os aumentos, continua com os pontos centrados nas laterais. E conforme você vai trabalhando, ele vai ficando fechadinho, tá vendo? Olha, aqui dá pra dar mais uma puxadinha. E aí ele vai ficando certinho. Então, trabalha ponto baixo centrado até aqui. E vamos fazer os aumentos do mesmo jeito, mas eu volto aqui com vocês para fazer junto com vocês esses aumentos na outra lateral. Até já. Cheguei aqui nos meus 3 últimos pontos da outra lateral. Então, fizemos aqui os aumentos e ficou assim. Seguimos com o trabalho. Vamos fazer na outra lateral 2 pontos baixos centrado em cada ponto desta lateral. Então, acho ele certinho para ficar centrado. Lembrando que o ponto centrado não é baixo, ele é no meio do ponto e não no meio da correntinha. Então, o ponto baixo, ele é aqui, né? E o ponto centrado, ele é aqui no meio do ponto. O ponto centrado, além de dar uma firmeza na peça, ele fica com um ponto diferenciado bonito. Puxa aí sua laçada, traz aqui pra trás, desse jeito. Lembrando que eu tô ensinando aqui outra técnica, que então você vai introduzir aqui no seu primeiro ponto, a agulha, ponto centrado, passa o seu fio por ela, traz a sua laçada pelos dois, pela laçadinha ali, que é o ponto, e pelo centro do seu primeiro ponto. Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira seguindo também.
um ponto baixo centrado. Então, quando chegar aqui na lateral, eu volto com vocês para ensinar o aumento desta próxima carreira. Por enquanto, segue em ponto baixo centrado até aqui. Já nos encontramos. Eu cheguei aqui na minha lateral, então eu tenho meus 3 aumentos, né? Aqui 2 pontos centrados juntos, aqui também e aqui também. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo centrado e um aumento. Então, se antes eram 6 pontos aqui nesta lateral, agora serão 9. O aumento é feito centrado também juntos, aqui no mesmo ponto centrado. Então, um normal e o próximo com aumento, 2 centrados juntos. Você vê que quando eu faço o ponto, eu puxo o meu fio assim? Muitas pessoas falam, mas enverga a minha bolsa, enverga os meus pontos. Aqui é um normal e aqui é um aumento. Se você fizer assim, diretamente, vai ficar apertado, porque vai ficar um ponto pequeno. Então, o ideal é você trazer o seu fio de trabalho e erguer na altura do seu outro ponto, assim. Então, vem aqui, não fecha ele já assim, sobe ele na altura do seu outro ponto. E aí você vai ter um trabalho harmônico e bem feito, com acabamento perfeito. Então, fiz aqui meu último aumento desta lateral, foram um normal, um aumento, um normal, um aumento, um normal e um aumento. Segue fazendo pontos baixos centrados. E aí, vamos repetir esses aumentos do outro lado. A gente já se encontra aqui. Cheguei aqui na minha outra lateral, mesma coisa. Tenho aqui meus 2 pontos no aumento da carreira anterior. Vou fazer um normal, sozinho, e o outro com aumento. Então, na carreira de baixo, na lateral, são 6 pontos, por conta dos aumentos, e nesta que estamos trabalhando, ficará com 9 pontos nesta lateral. Então, um aumento, um sozinho, um aumento, e não esqueça de fazer esse ponto centralizado, porque se você esquecer e fizer ponto baixo, vai dar diferença no seu desenho do seu trabalho aí. E também nos pontos vai dar diferença, na contagem de pontos. Então, aumento, sozinho. E terminamos aqui com um aumento no último ponto centrado da base. E vamos subir mais uma carreira e será a última da base. Então, nós teremos, por enquanto ela tá ficando assim. Viu? Tá ficando assim, parece um soldadinho, né? Mas é a nossa base. E aí, vamos subir a próxima carreira, que vai ser a última. Lembrando que estamos trabalhando aquela técnica. Pega o ponto lá atrás e traz a laçada. E aí, fecha. Segue fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Quando chegar aqui, então eu vou fazer novos aumentos na nossa lateral e volto com vocês. A gente se encontra aqui. Cheguei aqui na minha lateral, então lembra que no de baixo nós fizemos sobre os aumentos um normal e um aumento. Então agora nós iniciamos aqui 2 pontos normais e o terceiro com aumento. Então, assim, centrado, 1 normal sozinho, 2 sozinho, e no terceiro, o nosso aumento. Então, não esqueça de fazer bem certinho
os seus pontos. Tá vendo como eu trago a minha laçada bem grande lá pra cima? Para o trabalho ficar certinho assim. Então, 1, 2 e um aumento, 1, 2 e um aumento. Sempre prestando atenção em fazer o seu ponto centrado certinho aí, tá bom? O aumento agora um sozinho, 2 sozinhos e o último aumento dessa lateral. Depois vamos repetir esses aumentos na outra lateral. Então, ficou assim. Olha como vai ficando certinho. E seguimos fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, até chegar na outra lateral aqui. E eu vou fazer o aumento novamente junto com vocês, fechar essa carreira e iniciar a nossa subida da nossa bolsa. Até já. Cheguei mais uma vez na nossa lateral. Então, nós vamos fazer aqui, ó, onde eu inicio a contagem. No primeiro ponto, antes do aumento. Tá vendo a carreira anterior? Tem um ponto sozinho e um aumento. Aqui é onde nós começamos nossa contagem de aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Um sozinho, igualzinho fizemos do outro lado. 2. E no próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto baixo centrado da base. Um sozinho novamente. Procura aí certinho o seu ponto centralizado. 2. E agora, o nosso aumento. Um sozinho de novo. Outro sozinho, centrado. E o nosso último com o aumento. Então, olha só, fechamos aqui o último ponto com o aumentinho. Vamos esticar o fio e trazer a laçada aqui para trás. Eu vou mostrar quanto que ficou essa base para vocês. Eu vou mostrar aqui antes de começar a subida, porque aqui você pode subir qualquer modelo de bolsa com fundo oval e até cestos, tá bom? Então, deixa eu pegar minha fita. Ela ficou com 25 centímetros. Lembrando que eu comecei com 12 correntinhas. Você pode fazer maior. Quer com 30? Quer com 35 a sua base? Aí você vai aumentar o seu ponto, as suas correntinhas iniciais. Se essa daqui eu comecei com 12 e ficou com o dobro, pode usar essa regra, tá bom? Então, se você fizer 14 pontos de correntinha iniciais, sua base vai ficar com 28 centímetros, se você fizer essas carreiras no mesmo número que eu fiz aqui, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar a nossa subida. Essa bolsa também em ponto baixo centrado, assim como a nossa base com pontos baixos centrados. Vamos começar a nossa subida da seguinte forma. O seu ponto você trouxe lá para trás, ele está solto assim. Então, nós vamos pegar e começar nesse ponto, que é essa laçada que nós trouxemos para cá. Pegando somente a laçadinha de cima do ponto. Abre ele e você vai ver. Pega somente a laçadinha de cima, segura ele lá atrás para não perder. Olha só. Passa. Aqui, atrás tem a laçadinha da correntinha da base do seu ponto, que é essa daqui.
Para nossa bolsa ficar firme, eu pego aqui também, tá bom? Então, olha só. E agora a sua agulha, você vai trazer o seu fio para não deixar ele solto, senão o seu trabalho vai desmanchar. Então, nós ficamos nesse primeiro ponto, assim, com essas 3 laçadinhas aqui. A laçadinha de cima, a de dentro, lá de trás, para dar firmeza no trabalho, e a sua de trabalho, que você puxou para cá. E agora o seu fio de trabalho traz para cá, para frente, assim. Viu? Espero que tenha entendido. E faz o seu ponto, seu primeiro ponto. E agora nós vamos continuar subindo um ponto para cada ponto da base, todos da seguinte forma. Nesta primeira carreira aqui, pegando a laçadinha aqui e pegando a laçadinha de trás. Olha só. Você vai ficar de novo com 3, a sua laçada, a sua laçadinha da base e a sua laçadinha de trás, que é essa daqui, ó, do seu ponto, para dar segurança nessa bolsa, para ela subir com firmeza. E faz o seu ponto baixo, assim. Viu? É bastante simples e é uma técnica que dá diferença na sua subida, tá bom? Ó, vou fazer mais pertinho aqui para você ver. Então, eu tô pegando a laçadinha de cima do meu pontinho da base aqui, peguei ela. E eu tô pegando a laçadinha de trás lá do meu ponto, olha só. Sempre vai ficar com 3 aqui na agulha, e aí você puxa e sobe essa laçada na altura do seu ponto de trabalho aqui e fecha. É muito importante que você faça desta forma para o seu trabalho não ficar apertado ou frouxo e subir de forma que não seja harmônica. Então, vai ficar uma bolsa torta, um cesto torto. Se você vai fazer aí um cesto, eu uso essa mesma técnica e eu vou trazer em breve uma videoaula de um cestão aqui para vocês. Então, eu espero que tenha ficado claro, porque agora eu vou pedir para você fazer daí toda a volta da sua base, toda a volta desse jeito, usando essa técnica que eu acabei de mostrar. E aí a gente se encontra aqui para fazer o fechamento dessa primeira carreira de subida, subir ela com aquela nova técnica que eu estou ensinando para vocês de fechamento e subir aqui as nossas carreiras, e eu vou dizer quantas nós vamos subir de cada cor. Até já! Gente, cheguei aqui, fiz ponto sobre ponto aqui, usando aquela técnica, e ficou assim a primeira carreira da minha subida, tá vendo? E aí aqui no último ponto, nós vamos fechar com aquela técnica, pega aqui, no primeiro ponto deitadinho, traz a sua laçadinha aqui para trás, segura ela aí, e agora nós vamos pegar e fazer todos os pontos centrados, subida em ponto centrado. Passa a sua agulha pelo meio do ponto, passa pela sua laçadinha solta e traz o seu fio de trabalho para frente e sobe o seu primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. E agora nós vamos fazer ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, simples assim, vai subindo. Eu não vou fazer com vocês, obviamente, para não ficar um vídeo grande demais.
Mas eu peço só que você continue observando e fazendo essa técnica de introduzir o fio, a agulha, bem no meio do ponto, porque nosso ponto é centralizado, ponto baixo centrado. Puxar sua laçada bem grande lá na altura do seu trabalho e aí sim você fecha o seu ponto. Isso faz toda a diferença. Olha, se eu fizer simplesmente puxar e fechar o meu ponto, olha o que acontece. Olha esse ponto em relação a esse, olha. Dá para perceber a diferença? Isso aqui faz o seu trabalho ficar apertado e torto. Não pode, gente. Então, esse ponto, ele deve estar sempre de uma forma que a minha agulha entre e saia com facilidade. E o nosso ponto de trabalho, lembrando que é um ponto baixo centrado, então pega lá no meio do ponto. Não é aqui, é no meio do ponto. Traz a sua laçada e ergue ela na altura do seu trabalho. E aí sim você fecha. E aí você vai ter pontos do mesmo tamanho. Então, nós vamos subir, fazendo no final sempre aquela técnica de fechamento de carreira. Vamos subir assim por 8 carreiras na cor escolhida aí da base. No meu caso aqui, azul marinho. Então, vou subir 8 carreiras e encontro com vocês para trocar o fio para outra cor. Até já. Gente, eu fiz aqui minhas 8 carreiras. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já ficou assim um cesto super estruturado. Olha que graça. E agora nós vamos cortar. Eu vou arrematar aqui e iniciar com a nossa outra cor, com esse azul. E o meu fio azul, ele é mais grosso. Meus fios que eu estou trabalhando, eles são fios residuais. Ele é um fio mais grosso. Então, eu vou diminuir a minha agulha. Eu vou ver aqui se eu vou trabalhar com a 5 ou a 6. Eu tava trabalhando com a 7 no fio azul. Então, esse é um truque só para você não ter diferença na sua peça de um ponto para o outro quando você muda de cor, caso o seu fio tenha diferença de espessura, assim como tem o meu, tá bom? Então, olha só, já fechei aqui o meu ponto e vou iniciar aqui no mesmo ponto, ou você pode começar até de outro lugar, porque você viu que essa técnica que eu ensinei fica um fechamento invisível, não dá para você ver onde começa e onde termina o seu trabalho, a não ser pelo fio que está ali. Lindíssimo, né? Se você quiser deixar essa peça assim, usar como um cesto também, uma graça. Então, eu posso, como eu disse, começar de qualquer lado aqui, eu posso começar aqui. Vou começar aqui da lateral, para vocês verem que não tem diferença, tá bom? Então, vou testar aqui com minha agulha número 6, para ver. E vai ficar grande ainda, então eu vou usar a minha agulha número 5. Vou seguir aqui. Desculpa, olha só, erro de ponto, é ponto centrado. Então, vamos nos concentrar no ponto centrado. Trazer o meu fio aqui para eu conduzir ele. E eu vou trabalhar com a minha agulha número 5. Porque, como eu disse, o meu fio é grosso em relação, o azul claro é grosso em relação ao azul escuro, mas trabalhando com uma agulha menor, eu vou conseguir deixar os pontos do mesmo tamanho. Tá vendo? Então, simples assim. Iniciamos a nossa carreira com a nossa segunda cor. Então, eu não sei que cor que você escolheu aí.
E eu escolhi a azul claro. É um azul meio Tiffany. Tá uma graça e vai ficar lindo com esse azul. Então, eu vou seguir aqui fazendo 8 carreiras, né? Então, eu fiz o azul com 8 carreiras. Olha como os pontos ficaram perfeitos e a subida reta. Se você usar aí a minha técnica, eu te garanto que você vai conseguir o mesmo resultado ou melhor. Se você for iniciante e estiver ficando diferente, não desista, tá bom? Desmancha, refaz e eu tenho certeza que a prática leva à perfeição. Encontrei aqui o meu outro fio, então eu vou estar conduzindo ele e vou fazer, como eu disse, 8 carreiras. Faz daí, eu faço daqui, a gente já se encontra no final desse azul para colocar a minha terceira cor, o Off-White. E não se esqueça de fazer o ponto centrado e usar a técnica de fechamento de carreira, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado, tá bom? Até já, gente! Gente, eu vim mostrar que eu já terminei aqui as minhas carreiras e eu não fiz 8, mas você vai fazer 8 daí, se o seu fio tiver a mesma espessura, porque o meu ficou maior. Então, eu quero que tenha o mesmo tamanho do quadro aqui de cores e não de pontos. Então, eu fiz com 6 carreiras somente. Já vou arrematar aqui. E já iniciei ali com a minha terceira cor, que é o meu Off-White. Vim mostrar pra vocês como está ficando. Olha só. E já iniciei aqui a minha terceira cor e provavelmente vão ser 8 carreiras, então eu volto na sequência quando terminar as 8 carreiras para fazer o arremate e subir a alça junto com vocês, tá bom? Façam daí que eu faço daqui. Gente, então, tá aqui pronto a minha parte do Off-White e eu fiz 6 carreiras apenas também dele, porque o tamanho tá proporcional ao que eu gostaria, então eu não fiz 8 carreiras como o azul marinho, tá? Se você vai usar de uma cor só a bolsa, você pode fazer o total de 24 carreiras. Se você vai usar 3 cores como eu, mas os seus fios forem da mesma espessura, então você vai fazer 8 carreiras com cada cor. Como meus fios estão maiores na espessura do que o meu azul, então eu diminui a quantidade de carreiras, porque eu quero a proporção de cores iguais. Aqui na última carreira, foi necessário fazer um aumento na lateral da minha bolsa. Apenas um aumento de um lado e um aumento do outro lado. Aqui nas minhas pontas. Agora eu vou arrematar, vou fechar aqui com vocês, arrematar não, vou fechar para iniciar a subida da alça. Para variar a obra, eu vou pausar um minutinho e já volto com vocês. Aqui, então, você traz o seu fio de trabalho para trás e você vai pegar o ponto do aumento, tem o primeiro e o segundo ponto do aumento, porque ele tá na quina da sua bolsa aqui, você vai pegar e vai começar a trabalhar a partir dele, assim, e vai fazer 5 pontos baixos centrados aqui no início dessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a nossa alça vai ter 5 pontos iniciais. A nossa alça vai iniciar aqui. E do outro lado, nós vamos ter 5 pontos baixos centrados finais. O intervalo da nossa alça. Do outro lado, a mesma coisa. Então, no total, vão ser 10 pontos nessa lateral, 10 pontos baixos centrados nessa lateral. E a nossa subida da nossa alça em correntinhas, que serão 20 correntinhas no total.
Então, para iniciar a nossa alça, mais uma vez, faz 5 pontos baixos centrados na base, iniciando da sua lateral aqui, do primeiro ponto da sua lateral, daqui do nosso aumento, o segundo ponto, né? O primeiro ponto normal e o do aumento é onde você vai iniciar. Faz 5 pontos corridos, sobe as 20 correntinhas e a gente já se vê lá do outro lado para fazer os outros 5 pontos baixos centrados corridos. Até já. Olha só. Então, eu fiz aqui 20 pontos, 20 correntinhas da minha alça, né? Iniciei com 5 pontos baixos centrados, subi 20 correntinhas, e agora do outro lado, você tem lá o seu aumento, você vai pegar o primeiro, ou seja, e contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui você vai introduzir a sua agulha e fazer o seu primeiro ponto centrado, que é a outra lateral da nossa alça. Então, faz 5 de um lado, 5 do outro, somando 10 pontos baixos centrados na nossa lateral. E o que sobrar, o meio, o restante dos pontos, é o intervalo da nossa alça, com a subida de 20 correntinhas. Então, conta comigo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu virar, eu vou fazer novamente mais 5 pontos baixos centrados para continuar o outro lado da minha alça. Então, iniciando como lá no início da nossa alça, do outro lado. No segundo ponto, que é o ponto de aumento, que vai fazer os 5 pontos do outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, se você somar 5 daqui com 5 do outro lado, são 10 pontos na lateral. E subir novamente as 20 correntinhas para fazer a outra alça. Eu vou fazer aqui 20 correntinhas e a gente se vê aqui no final para fazer os últimos 5 pontos baixos centrados do outro lado. Até já! Então, fiz aqui as minhas 20 correntinhas da outra alça. Aí, eu venho aqui e conto 5 pontos para trás, né? Então, 1, que aqui já tá feito o primeiro lado, outro lado, né? Aqui 1, que é o meu último ponto, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui eu vou introduzir minha agulha e fazer um ponto baixo centrado, fechando aqui a minha segunda alça com esse ponto inicial. E aí, vão restar mais 4. Faz os últimos pontos baixos centrados, porque agora nós vamos fechar essa carreira e arrematar para iniciar a alça com a cor azul, que essa minha alça ela vai ter a cor azul, não é off-white. É um destaque, né? O azul como na minha base. Corta um tamanho para você arrematar. Pega a sua agulha menor para te ajudar a fazer o acabamento invisível. Então, aqui no caso, eu faço o acabamento desta forma. Se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, se você tá vendo a minha aula, né, pela primeira vez, então o arremate da peça é feito desta forma. Eu chamo de acabamento invisível. Pega por aqui, traz o seu fio aqui para trás, tá? Agora você introduz a sua agulha aqui, por baixo e por trás do último ponto, e traz o seu fio aqui para trás, para dentro, para trás. E isso que eu chamo de acabamento invisível, tá vendo? Aí lá dentro, a gente arremata com um nozinho de segurança, que assim você não precisa se preocupar que a sua peça não vai desmanchar.
desta forma meu nozinho de segurança. Puxa, pode apertar. E depois conduz o restante do seu fio por aqui. Desta forma. E tá feito o arremate. A nossa bolsa tá ficando assim. Essa alça tá curta, por quê? Eu quero ela grande, mas como são correntinhas de apoio, eu não vou trabalhar os pontos agora dentro delas, sim por fora delas. Vou mostrar de que forma que nós vamos fazer esta alça em destaque azul, bem forte essa alça fica. Então, nós temos aqui o primeiro ponto da nossa alça. Nós vamos pegar no de baixo e vamos trazer o nosso fio de trabalho por aqui. O azul, eu deixo a ponta pra gente conduzir essa ponta junto, não precisar amarrar. E aí, você vai dar 3 laçadas, assim. Como se fosse fazer pontos altos, porém, sem fechar ainda, 3 vezes. Uma aqui já está na agulha. 2, laça e 3. Aí você puxa seu fio, passando por dentro de todos eles, faz um pontinho de segurança aqui, arrematando, como se fosse um ponto puff aqui, só para dar um detalhe na sua bolsa. E agora nós vamos trabalhar pontos altos, sendo que o primeiro ponto alto eu vou pegar aqui dentro deste vão da base da bolsa. Eu não vou fazer ponto centrado, é um ponto normal aqui e o restante vão ser trabalhados nas correntinhas. E você vai fazendo comigo e vai vendo a forma que ele é feito. Então, o primeiro, nós temos 20 correntinhas, certo? O primeiro ponto eu fiz aqui, você vai ver que dá diferença no acabamento. Os outros serão feitos todos nas correntinhas, não introduzindo nelas, mas passando por baixo dela, assim. Então, 2. O fio é escuro, mas eu acredito que tá dando pra você ver. Então, eu tô trabalhando em torno, em volta da correntinha e não introduzindo a agulha dentro da correntinha. Nós vamos fazer aqui um total de 35 pontos altos, isso mesmo. Nós temos 20 correntinhas na base, porém, nós vamos fazer 35 pontos altos, sendo que o primeiro eu peguei depois desse meu acabamento aqui, e os outros vão ser feitos aqui, os outros 33 pontos aqui dentro, e mais um último ponto que eu vou fazer lá igual a esse, e depois esse outro acabamento. Então, para não estender muito o vídeo, eu vou pedir para você fazer daí e eu faço daqui. Já fizemos juntos esse início, faz mais 33 pontos altos aqui desta forma, certo? Então, vão ser no total de 35. Um fora, o último lá fora que eu vou fazer com vocês, e esses 33 que vão somar 35 pontos altos. Faz daí que eu faço daqui, até já. Então, fiz aqui meus 33 pontos dentro, conforme eu falei. Um aqui, esse outro detalhe. E agora, eu cheguei aqui no final, você vai perceber que vai ficar apertado, então você vai empurrando os seus pontos e ajustando eles no lugar. São 35 mesmo, certo? Só confirmando pra vocês. Aí, o meu 35º ponto vai aqui. Então, você tem o seu ponto centrado aqui, o primeiro, deste lado. Você vai fazer aqui na base o seu último ponto alto, aqui. Que é igual a este. A posição é a mesma, tá vendo? Então, faz ele aqui. Seu último ponto alto. E agora fazer aquele detalhe igual do outro lado, este. Então, tem aqui o nosso
primeiro ponto centrado é no de baixo, que nós vamos pegar a nossa laçada, introduz a agulha por aqui primeiro, traz, então você vai ter uma laça, duas laça e 3. Desculpem, minha filha veio falar comigo, olha. Então, eu fiz as 3 laçadas aqui e fecho elas. Depois que eu fechei elas, eu dou um pontinho aqui. E agora, nós vamos seguir por aqui, nesse detalhe, com pontos baixíssimos, para ficar um detalhe e pegar e começar a alça do outro lado. Então, você vai fazer um ponto aqui atrás, não esquece que vai ter um ponto aqui atrás, senão ele vai ficar perdido aí e dá diferença de um tamanho para o outro. Baixíssimo, você sabe que é só puxar a sua laçada, assim, e trazer por dentro desse. Esse é o nosso ponto baixíssimo, se você não conhece. Puxa a sua laçada e traz por dentro desse. Então, vamos fazer até chegar na outra alça, para fazer a subida dela. Vou fazendo aqui junto com vocês. A bolsa tá grande, o meu espaço tá pequeno, mas vai dar certo, ó. O importante é que vocês vejam com clareza aí. Mais um. Aí vai ficar assim a nossa lateralzinha aqui, tá? Então, vamos virar a bolsa e começar a outra alça, a subida da outra alça. Da mesma forma que fizemos do outro lado, mas eu vou repetir com vocês. Então, nós temos aqui o último ponto, ou o primeiro, você pode chamar assim, da alça, o último ponto dessa base. E aí, nós vamos trabalhar no de baixo, aquele detalhe. Introduz a agulha primeiro, traz a laçada, ergue ela, laça novamente pela segunda vez, puxa, dá outra laçada, introduz pela terceira vez e você vai ficar com 3 laçadas na agulha, fechando assim e dando um pontinho. Agora, aquele ponto alto inicial da nossa alça é aqui nessa base, lembra? Não no ponto centrado, mas aqui na base. Então, laça e faz um ponto alto. Então, como fizemos do outro lado, são 35 pontos altos, contando com esse último que vamos fazer igual a esse, são 33 aqui dentro, trabalhando em volta da nossa correntinha. Como você sabe que vai ficar apertado no final, já vai fazendo seus pontos altos e puxando eles, ajeitando um ao lado do outro. Então, faz os seus 33 aí. E eu vou fazer os meus 33 daqui e já nos encontramos para fazer o último ponto, o último acabamento e eu vou iniciar o tassel. Até já! Então, fiz meus 33 pontos altos aqui dentro. Vou fazer o 35º aqui, no último ponto da base. Lembra que eu mostrei pra vocês? Este daqui. E é depois do detalhe, porém não centrado. E a posição deste é aqui. Faz a laçada para fazer o ponto alto. Introduz a agulha aqui, neste ponto da base. Faz o seu último ponto alto. Viu? E aqui é o seu primeiro ponto baixo centrado. No abaixo dele, nós vamos fazer o detalhe, que é introduzindo a agulha, puxando, sobe a laçada, laça, introduz a agulha,
pela segunda vez, laça e introduz a agulha pela terceira vez, sobe, fecha todos juntos, assim, faz um ponto e estamos quase acabando a bolsa. Vamos finalizar com pontos baixos centrados até aqui o último ponto, sendo o primeiro este, então assim, como do outro lado, ponto baixo centrado. Vai ficar um detalhe bonitinho aí na sua bolsa, e ela tá ficando linda. Tem mais um ali, viu? E agora, foi o nosso último ponto. Nós vamos fazer o acabamento invisível. Corta o seu fio, mais ou menos uns 10 centímetros, para arrematarmos. Com o acabamento invisível, você tira o seu fio da agulha assim, pode puxar ele totalmente para fora. Pega uma agulha menor, eu prefiro, mas você pode usar a sua agulha de trabalho aí mesmo. Aqui tá um pouco escuro, mas olha só. Esse aqui é o meu pontinho que eu arrematei esse meu ponto puff aqui. Então, é dentro dele que eu vou trabalhar o nosso arremate invisível. De trás para frente, põe a sua agulha e traz o seu fio lá para trás. Assim. Depois, vem aqui no último ponto e traz o seu fio aqui para dentro, assim. Bem, agora deu uma rebarbinha aqui, mas a gente corrige da seguinte forma. Dá uma puxadinha aí no seu fio, o meu é o residual. E você pode usar para esta bolsa o seu fio premium, você pode usar o náutico, você pode fazer até de barbante. Lembrando que se você fizer de barbante, o tamanho vai ficar diferente, vai ser menor. Ou você pode usar o fio espesso 24 fios, e aí você vai ter um tamanho parecido com essa, e eu vou falar no final do vídeo com quanto ela ficou. Depois vem aqui na parte de dentro e arremata. Traz pra cá o seu fio. Não quero trazer errado para não deixar o acabamento feio do outro lado. Então, eu vou arrematar aqui nesta laçadinha o meu nozinho de segurança, assim. Pode apertar para não soltar. E vou conduzir a sobra aqui por dentro da minha alça. Obviamente, porque é o mesmo tom e não vai aparecer. Escondi. Eu vou ajeitar ela aqui e já mostro para vocês como tá ficando para iniciarmos o nosso tassel. Até já. Então, nossa bolsa ficou assim. Se você não for colocar detalhe, ela já está finalizada. Eu estou fazendo aqui o nosso tassel. Então, eu vou sugerir que você corte 6 tiras de 80 centímetros de cada cor, ficando com 18 tiras. E uma tira maior pra gente trabalhar e fechar o nosso tassel. Eu escolhi o azul para arrematar ele. E aí você pode usar tanto esta peça como essa para pendurar o seu tassel. E hoje eu vou trabalhar com essa peça econômica, porque caso você não tenha essa, você vai ver que com essa também fica bonito, tá bom?
Então, você passa a peça dentro do seu fio maior. Eu cortei aqui aproximadamente 1,5 m. Já deixa ele aí assim. E pega os seus outros fios, nivela ele, nivela. Nivelar significa que você vai deixar quase da mesma altura de encontro ali as pontas e vai segurar aqui o meio dele, tá? E aí eu vou pegar essa peça maior junto também, deixando um lado aproximadamente o tamanho que vai ficar nosso tassel e o outro lado maior para trabalharmos. Então, essa peça vem aqui, eu vou colocar aqui de preferência perto dos meus fios azuis mesmo, ele, assim. E agora, esse aqui é o meio do meu tassel. Eu vou girar ele desta forma. Girar para lá, girar para cá. Torcer, na verdade, né? Esse jeito de fazer é um jeito diferente. Não tem um modelo único específico. Eu faço mais de um. E eu escolhi este daqui para mostrar para vocês hoje, nesta peça. Cada bolsa que eu fizer, eu posso estar mostrando um modelo diferente de tassel, caso esse modelo vá ter um tassel, né? Caso essa bolsa vai ter um tassel para enfeitar aí. Então, você torce de forma que você ache que fique parecido com um nó bonito, né? Então, o meu, tô fazendo aqui, olha aí. Assim, gostei. Aí eu tenho que pegar esse fio maior, que eu deixei para arrematar. Vou achar ele aqui. Perdi ele aqui dentro, mas não tem problema. Nós vamos já encontrá-lo. E aí, eu vou ter que fazer um nó aqui, um nó para não desmanchar. Vai ter um jeitinho aí, que você encontra um jeitinho aí de você dar um nó que não desmanche o seu trabalho aqui, que fica tão bonito. Com uma mão só é difícil, porque você tem que segurar para ele não desmanchar. Se você precisar e puder ter o auxílio de alguém, peça auxílio para segurar para você dar o nó. Eu já tenho uma certa experiência, então eu consigo fazer desta forma. Eu consegui. Parece atrapalhado, mas não é. Porque como eu tenho que segurar e amarrar, segurar com uma mão e amarrar com a outra, vou encontrar aqui os dois, ó. Um nó eu já dei nele mesmo, e agora eu vou dar outro nó de segurança com a outra ponta dele, que é o meu fio maior. Olha, um nozinho mesmo. Aí eu vou ajeitar aqui minha torção, porque eu quero que ele fique bem bonitinho no detalhe. Aí, viu? Agora eu pego a ponta, tem uma ponta dele que é menor, já deixo do tamanho do tassel. E a outra ponta maior, eu vou girar aqui em torno dele, bem firme, algumas vezes. Como ele tá grosso, essa parte do fio que eu iniciei, outro rolo ali, ele tá bem grosso, ele já me ajudou aqui com 3 voltas, já ficou satisfatório pra mim. Mais uma só pra eu dar um arremate bonito aqui. Onde tava o meu nó eu já escondi. Então, ficou 4 voltas. Você pode fazer quantas voltas achar necessário para ficar bonito. 10, 2, não importa. Não tem muito uma regra. O importante é você
amarrar, fazer a sua torção aí, de modo que fique bem bonito. Aqui eu vou dar o meu nó de segurança que você já conhece, assim. Viu como vai ter bastante sobra, mas é uma segurança, porque caso eu precisasse dar muitas voltas, eu teria que ter bastante fio aqui. Então, para isso não desmanchar, eu vou dar outro nó de segurança. Passando aqui por baixo, ache o miolinho aí dele, traz ele para dentro assim. Acha uma outra ponta e também vem aqui por dentro. No caso, aqui é a mesma cor e é o mesmo fio. Eu sei porque ele tá mais grosso que os outros, se sobressaindo. E aí, eu vou dar 2 nós aqui embaixo. Se você achar muito complicado fazer essa torção para dar esse detalhe, eu tenho outro tassel, outro jeito de fazer, um pouco mais fácil. Também fica bonito. Tá aqui no meu vídeo da bolsa clutch da Giovanna Antonelli. Eu vou deixar a descrição aqui, o link aqui na descrição deste vídeo para você ver, caso você queira. E aí vai estar lá no final daquele vídeo da bolsa da Giovanna Antonelli. Aproveitando, se você não viu este vídeo, eu te convido a assistir, que aquela bolsa está lindíssima e as meninas que estão assistindo e os meninos estão só elogios. Muito obrigada, aproveito para agradecer a todos vocês. Aí eu vou ajeitando aqui o meu tasselzinho, olha só como ele ficou. Eu vou vir aqui, antes de aplicar ele na bolsa, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou nivelar, vou cortar a rente e vou mostrar pra vocês o resultado final. Mas olha, no acabamento ele ficou assim, tá bom? Então, agora eu vou meio que pentear ele aqui, vou cortar reto. E aí, eu volto já pra mostrar ele na bolsa pra você, finalizando este vídeo, tá bom? Faz o seu daí bem bonito, no capricho. E até já, gente. Sim, um detalhe que, como eu terminei, eu quero mostrar aqui com essa parte simples do chaveiro aqui, essa argolinha de chaveiro. Eu vim mostrar como que você vai aplicar. Normalmente, como você passa nas suas chaves aí, você abre ele e eu vou passar por dentro deste detalhe aqui. A minha argolinha. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. Então, abre aí a sua argola e passa. Olha, deu menos trabalho do que eu imaginei. Já consegui passar. E vai ficar com um detalhe assim. Se você ainda assim não tiver uma peça dessa, que é bem simples e econômica, você pode amarrar aqui com o fio da mesma cor, também fica bonito, tá certo? Vou abrir a câmera e mostrar pra vocês como ficou nossa bolsa. Nosso tassel ficou lindíssimo, nossa bolsa está finalizada. Eu quero agradecer muito você que assistiu até aqui. E se você fizer essa bolsa e quiser me mostrar ou tirar alguma dúvida, pode me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui no link, o link na descrição e o meu arroba. E espero nos vermos na próxima aula. Muito obrigada e até lá. Tchau, gente!